Gente, que saudade que eu estava de vocês. Vocês não têm noção de poder gravar, poder chegar aqui e trazer. E hoje eu trouxe o meu guru, né? Uma pessoa que eu aprendi a admirar muito no nosso dia a dia. Ele hoje é professor na uma pós-graduação aqui em São Paulo e no MBA lá em Manaus. Porque se eu vou para longe, eu levo as pessoas para longe também. Por que que eu vou sozinho, né? Não tem motivo para ir. Mas eu trouxe aqui o Rodrigo Bertocelli, tá? Um cara que vocês vão admirar aqui no bate-papo, vocês vão conhecer melhor. Se não conhece, vai ter a chance. Se já conhece, vai alcançar mais admiração. E como para não perder muito tempo, que o convidado está aqui esperando para poder falar, eu vou apresentar um pouquinho, tá, gente? Que eu fiz uma pesquisa, aí eu pensei, falei assim, se eu colocar tudo que o Rodrigo está fazendo, vai ser o resto da sua vida, vai ser mais ou menos 1 hora só de apresentação. Ainda bem que o cara tem muita coisa. Só para vocês verem, o Rodrigo é sócio responsável pelas áreas de infraestrutura e saneamento, mais de 15 anos de experiência como advogado corporativo em grandes grupos nacionais e multinacionais de infraestrutura. Participou de projetos relevantes relacionados a hidroelétricas, aeroportos, portos, rodovias, mobilidade urbana, desculpa, mas é também humana, lógico, e saneamento básico. Às vezes eu dou umas gafas aqui, viu? O pessoal já está acostumado, Rodrigo. Focado no desenvolvimento e gestão de projetos de infraestrutura, consultoria de governança, gestão de riscos e compliance. Esse está na mesma praia que eu. E é conhecido pelas publicações o IFLR 1000, The Legal 500, Leaders League, Análise Advocacia 500 e Benchmark Litigation. Vejam só, não estou trazendo gente pouca, não. Aí aqui o LinkedIn do Rodrigo, que ele é sócio da Felsberg Advogados, né? Para quem não tem ele ainda nas suas conexões, por favor, entre e você vai acompanhar grandes trabalhos dele. Aí eu trouxe aqui, né, o site da Felsberg, lá onde aparece o Rodrigo, né? Toda a parte de atuação dele, a infraestrutura, saneamento, compliance, energia elétrica, gás natural, né? Os reconhecimentos aqui estão no próprio site da empresa. Aí eu fui lá buscar mais algumas coisas, né? Ele é um dos fundadores do IBDE, né? Com 2 E's, né? Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, ok? Aí eu fui mais adiante. Ele também é do Instituto Não Aceito Corrupção, onde ele teve um mês atrás, uns 2 meses atrás, um webinar com o Sérgio Moro, o Roberto Liviano, que é o presidente do Instituto. Aqui eu trouxe a questão do Across Compliance, Across América, do Compliance Across América, né, que ele também participou, falando sobre compliance no setor de infraestrutura. E aí eu fui buscando mais, né, porque sempre tem. Pandemia não é um cheque em branco para os gestores públicos. Nós vamos conversar isso aqui já já. Eu quero conversar isso com ele, que eu gostei desse tema aqui. Aí tem aqui, para quem já não participou, ele está aqui, ó, como enfrentar pressões éticas em tempos de crise, né, no Compliance Day. E também fizemos, né, gestão de compliance, ética e conduta em tempos de crise, né? Eu, graças a Deus, vira e mexe, eu convido o Rodrigo e ele, quando tem disponibilidade, ele participa com a gente, e brilhantemente, é muito bom poder conversar com ele. E é um pouco dele, cara. Eu poderia buscar muito mais, mas eu falei assim, não, deixa que ele se manifesta aqui com todo mundo. Rodrigo, muito obrigado. Se apresenta para o povo e fica à vontade. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, aí, meus cumprimentos, meu respeito, meu carinho aí pelo professor Marcos, enfim, depois dessa generosa apresentação, enfim, não me restam palavras a não ser aí já começar esse debate aí, esse bate-papo e irmos direto ao que interessa. Muito obrigado pela apresentação e bom dia a todos. Você sabe que a gente já se conhecia, aí teve o LMA, né, o ano passado, que a gente pôde passar um final de semana discutindo muito, e eu até brinquei, porque a maioria que participou do LMA já esteve aqui, né? Todo mundo que já esteve lá
já esteve aqui com a gente, batendo papo com assuntos diversos, e é muito interessante. E aproveitando, para a gente começar o nosso, né? Eu vou fazer essa pergunta aqui. Pandemia não é um cheque em branco para gestores públicos? É isso mesmo, Rodrigo? É isso mesmo, enfim, oportunidades não podem significar oportunismos, né? É claro que os efeitos da pandemia foram agudos em todas as relações jurídicas, contratuais e também na atuação do poder público na execução de políticas públicas, em outras palavras, né? Claro que compras emergenciais foram necessárias, né, em razão de uma nova circunstância. Agora, dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação, ou mesmo a compra, a concorrência, existe referência de preço, né? Então, não é porque estamos na pandemia que todo o ordenamento jurídico, todos os limites para a moralidade administrativa, para a eficiência, devem ser ignorados, né? E a pandemia, infelizmente, aí deixou alguns capítulos tristes na nossa história desses oportunismos, né, de determinados gestores públicos, né? Mas hoje estão enfrentando as consequências, né, professor Marcos? Aí muitos não estão dormindo, já com ações de improbidade administrativa, já são réus, né? Tem que se defender perante os órgãos de controle, Tribunal de Contas, de modo que os gestores e os órgãos de controle, aqui especialmente, estão bastante atentos a esses oportunismos, né? Então, ainda que muitas licitações deveriam e foram dispensadas, né? Portanto, sem a concorrência, não era possível se aguardar um procedimento licitatório completo, né? Mas isso não significa que se rasga lá a Lei 8666 de 93, todos os limites legais para a execução dessas políticas públicas. Você sabe que ontem eu palestrei no CIE, né? Que capacita alunos, estudantes, né, para o mercado, essas coisas todas, e estava falando justamente sobre essa questão de concorrência e licitação, né? Eu falei assim, que o startup foi com a Petrobras, que mostrou para a gente, né, o que estava acontecendo, porque a lei de licitação, ela não é nova, né? Tem um tempinho já que tem, né? A questão primordial era a forma como era respeitada o processo. Isso que eu falo para as pessoas, né? Não basta ter lei, tem que ter respeito. E agora, uma coisa que você comentou, né, sobre improbidade administrativa, todo esse processo, que é interessante a gente perceber que aparece com maior rapidez e estão tomando decisões punitivas mais rápidas, né? Mudou, acelerou mais esse processo, né, na questão da obtenção disso. Ou é uma impressão minha, ou é só um fogo de palha, só para ter uma ideia. Não, você está absolutamente correto. É isso aí. Mudou a velocidade hoje, então a questão, como a gente está mais exposto, chega mais rápido a informação e a punição aparece. E para a gente que trabalha com compliance, né, a gente que quer fazer uma coisa diferente, isso para a gente dá um subsídio para a gente continuar na defesa do que a gente faz, sabe? Até aproveitando aqui, a gente tem falado muito isso na pós-graduação, sobre conduta e ética. Eu tenho conversado com alguns profissionais, né? Eu conversei com o Chico Assis aqui também, que ele falou assim, implemente código de conduta, não mais código de conduta e ética. Aí eu falei assim, mas por que, Chico? Ele falou assim, porque o seu código de conduta vai servir para quem tem ética e vai punir quem não tem ética. Eu falei assim, caraca, peraí. Faz um sentido absurdo isso, porque a ética você não ensina, ou tem ou não tem. E a conduta você administra, você gerencia o teu processo do teu negócio. Então, aquele que tem ética vai seguir. Aquele que não tem ética vai saber que será punido.
Faz sentido isso também para você? Eu acho que é uma questão que a gente tem que começar a implementar isso. Vamos usar o termo, mudar o mindset das pessoas em relação a isso, né? Puxa, exatamente. Aí, partindo aí do mindset, me parece que o compliance tem 3 níveis. O primeiro é o nível formal. Então, está lá no artigo 42 do decreto 8420 que um programa de compliance deve ter, começa ali com código de conduta, então eu vou fazendo um checklist, né? Esse momento me parece que já foi superado, pelo menos na percepção dos órgãos de controle, do mercado, e quando eu digo mercado, é quem tem dinheiro, são os bancos, os investidores institucionais, que buscam, e esse é o segundo passo, o segundo degrau, a eficiência desses programas de compliance. Então, além do checklist, se tem código, se tem política, se tem compromisso da alta direção, é preciso questionar o lastro disso. Tem compromisso da alta direção, então quer dizer que a sua empresa tem uma área de compliance própria, independente, com recursos para executar suas atividades, responde para um órgão plural, para um comitê, para o conselho de administração, ou é para um gerente, para um diretor, ou mesmo para um presidente na singularidade que pode receber uma denúncia, uma não conformidade e colocar na sua gaveta, né? Então, a gente está nessa segunda fase. A terceira, professor, você comentou o mindset, é a cultural, né? É que a gente, enfim, faz o certo simplesmente porque o certo é o certo a ser feito. Não analisamos tanto as consequências jurídicas, mas fazemos por um princípio, por um valor, por moralidade, né? Aí, no rápido fogo aí panorâmico, né? A moral, né, é algo intrínseco, né? É o que a gente faz quando ninguém está olhando, né? Platão lá tem a fábula do anel de Giges, né? Enfim, o pastor encontra um gigante, né? O gigante tem um anel, o pastor coloca o anel no dedo, gira o anel, se torna invisível. Ninguém está vendo. O que ele faz? Mata o rei, casa com a rainha, como se põe fogo no parquinho, né? Sim. Era da essência dele, né? Era da moralidade dele, era um valor dele, né? A ética é aquilo que a gente faz quando as pessoas estão nos observando, né? Então, no elevador, se não tem uma câmera, eu não vou pichar meu nome, o meu time de futebol, ou o meu partido de preferência, mesmo sem câmera, porque é contra os meus valores. Eu respeito as relações condominiais, o elevador não é só meu. Mas se tem a câmera ali é ética, né? Porque tem alguém observando, é a sociedade, é o dia a dia, né? Por isso que a gente não fala numa empresa de um código moral, né? A gente fala de um código de ética, porque é a vida em sociedade, né? Agora, tem um elemento a mais ali, que vai de encontro ao seu mindset, que é a integridade, né? Então, se a moralidade é descer no elevador sem câmera, e ética é descer no elevador com câmera, integridade é descer no elevador com câmera, e os amigos do lado, escreve seu time, escreve, você é bobo, não vai escrever, está com medo. Quando há uma pressão para uma determinada direção, você está sendo pressionado por um determinado vetor, que seja mais lucro, mais resultado, ganhos imediatos, né? E mesmo assim, mesmo com essa pressão, você decide, não, eu não vou pichar meu nome, não, eu não vou corromper um agente público, porque eu estou pensando no futuro, eu sou íntegro, né? A integridade, eu me mantenho incólume, né? Mesmo depois de receber uma pressão. Agora, é isso aí, professora, mindset é muito mais uma questão aí de sociologia, filosofia, até mesmo antropologia, do que direito e gestão, né? É algo que a gente precisa construir juntos, mas nesses últimos anos aí, acho que depois, se a gente considerar 2013, né, com a 12846 como marco, mudou muito, né, professor?
Eu tenho percebido, até porque assim, né, você tem todo um trabalho com a questão do anticorrupção, essa questão, né, que você trabalha com a parte de infraestrutura, já vou até te falar isso. Eu trabalho muito com prevenção e combate à lavagem de dinheiro, que às vezes é a forma de se obter resultado e depois, né, eu até falei isso outro dia numa live para a FECONTESC, né, com o pessoal de Santa Catarina, dizendo da dificuldade que é fazer negócio, dificuldade de analisar, conhecer o seu cliente, sabe? Essas coisas que a gente fala, conhecer o fornecedor, conhecer o cliente, não sei o quê. Aí eu perguntei o seguinte, eu sou o contador, tá? Vamos supor, eu sou o contador e você vem na minha empresa, procurando a minha empresa para fazer a sua contabilidade. A primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, você tem caixa 2? Se você tiver caixa 2, eu não faço a contabilidade. Ou você encerra esse tipo de operação ilícita, eu não vou poder me responsabilizar pelos seus dados contábeis e financeiros. Você tem que decidir. Ou você quer fazer o correto, de repente você não pega o trabalho, ou você assume e sabe o risco que você está correndo do CRC, de repente, fechar o seu escritório, como tem acontecido com alguns. Então, é uma questão de a gente também mudar a postura de fazer as coisas. O jeitinho, né? Aquele maldito jeitinho, né? Que a gente fala, jeitinho brasileiro. Não, é jeitinho no mundo todo. A diferença é a punição que vem depois. Né? Não é questão de jeitinho brasileiro. Isso qualquer um aprende a fazer. A diferença é a punição que vem quando você descumpre o princípio básico da legalidade, que eu estou só falando sobre questão legal, não quero nem entrar no mérito, né? Porque é isso que eu quero dizer para as pessoas, né? Dependendo da situação, você também tem um poder de decisão em não fazer, né? Isso que eu falo para as pessoas, que essa questão do estar em conformidade, você implementar compliance para atender regra de órgão regulador, você está usando o propósito errado. Você tem que implementar compliance para proteção do teu negócio. Que eu falo que quem tem que estar em compliance é a empresa, quem tem que ser o compliance somos nós. Esse é o princípio básico de tudo. Então, se você propõe implementar regras só para atender um órgão regulador, o seu propósito já está errado. Alguma coisa vai falhar no processo. Né? E você, principalmente, que tem trabalhado muito com a questão de infraestrutura, me fala um pouco para a gente as dificuldades que você... Porque, assim, olhando nessa questão, e eu falei, eu acho que até não tenho falado errada, a operação que as empreiteiras fizeram com a Petrobras, elas acabaram um pouco com o nosso processo de infraestrutura no país, porque as principais empreiteiras envolvidas, inabilitadas, né, por questões diversas, e as pequenas, elas não tiveram chance, porque todas elas ficaram abaixo das grandes, esperando as grandes trazer serviço. E elas não se prepararam em criar um capital, um patrimônio para poder atender demanda. Né? E aí, hoje, nós estamos aqui recebendo empresas do exterior para poder participar disso. Explica um pouco para quem está assistindo a gente, Rodrigo, que você que é o nosso especialista. Eu sou o cara que te escuta, que lê, e de vez em quando soltam as ferpas, quando fala bobagem, chama você para explicar. Não, hoje nós estamos aí num novo capítulo da história da infraestrutura brasileira, né? Há pelo menos aí 50 anos, esse mercado era dominado por grandes grupos de infraestrutura, grandes empreiteiras, né, que se tornaram grandes grupos econômicos, né? Haja vista, Camargo Correia era acionista da Alpargatas, que tem a Havaianas e a Osklen, por exemplo. Então, imagina uma empreiteira, né? Claro que é um grupo econômico, tem executivos especializados, mas os nichos de negócio, né? A Andrade com a Oi, a Época, né? A Odebrecht, Braskem, enfim, com uma pluralidade de negócios, e pós-Lava Jato precisaram vender esses ativos para ter liquidez e pagar as multas, né? Pagar as sanções que sofreram, que foram identificadas aí nos acordos de leniência que esses grandes grupos firmaram. E havia, enfim, aí o adjetivo pode parecer pejorativo, aí clube, né? Mas existiu um grupo aí de pelo menos 5 principais, mas 7 grandes empreiteiras,
que, junto talvez só com a Turquia, no hemisfério sul, exportava engenharia para o resto do mundo. Então, o primeiro ponto, a primeira face desse prisma para nós analisarmos é que, e aqui sem adjetivar, sem juízo de valor, mas só dissecando aí esse prisma da infraestrutura, a Lava Jato desconstruiu essa inteligência de engenharia que nós tínhamos e exportávamos, né? Eu me lembro, eu trabalhei numa dessas grandes empreiteiras que atuava praticamente no mundo inteiro, né? Então, tinha uma base em Portugal, que atendia a Europa, mas uma base América Latina, uma base África e Ásia, né? A Ásia muito pouco, porque os grandes grupos chineses já dominavam, e Estados Unidos é um mercado muito difícil de entrar. Mas o mercado europeu, africano e América Latina, sobretudo, enfim, essas empreiteiras não só executavam as obras, mas apresentavam soluções de engenharia bastante complexas, né? Enfim, infelizmente, nós perdemos essa densidade, né? Essa inteligência, né? De empresas que construíam submarino nuclear, né? Uma obra como a Angra 3, uma obra de absoluta complexidade, ou mesmo os estádios da Copa do Mundo, hidrelétricas como a Belo Monte, dificilmente as médias empreiteiras tinham essa capacidade de gestão para um volume de uma grande obra, né? Isso acabou, né? Hoje, nesse novo capítulo, em parte, nós temos novos grupos, novos grandes grupos aportando no Brasil, né? Especialmente grupos asiáticos. Então, uma vez que eles são listados em bolsa, isso traz também uma conformidade e uma preocupação com compliance maior. A dificuldade, o desafio do setor de infraestrutura é que a interface, a relação direta com o poder público. E é ali que reside, né, o crime de corrupção, né? Precisa ter um agente público, né? Então, essa relação, ela é uma relação complexa, que se não for criado incentivos para que não haja esses oportunismos contratuais, é uma relação que é um risco em si, né? Então, hoje, além desses grandes grupos estrangeiros, o mercado de capitais e os investidores institucionais estão tomando o espaço desses grandes grupos que investiam. Então, hoje, enfim, não tem mais uma Odebrecht, né, que está em recuperação judicial para conseguir recurso, seja equity, né, dinheiro próprio, ou buscando no mercado um projeto de bilhões, né? Então, os fundos começam a se aproximar para cumprir, de preencher esse espaço, né? E ser um parceiro investidor, ser um parceiro financeiro. Evidentemente, ele não vai executar as obras, ele não vai operar, mas ele entende de negócio, né? Então, a última grande licitação para estradas aqui em São Paulo, que a gente chama de PIPA, Piracicaba Panorama, não foi vencida por nenhuma operadora, como a CCR, OHL, Intervias, etc. Não foi vencido por nenhuma empreiteira, mas foi vencido por o Fundo Soberano de Singapura e pelo Pátria, que também é um fundo de investimentos. Então, eles, com a lógica agora financeira, vão buscar contratar o empreiteiro, né? E eles agora, empreiteiros, vão ser clientes. A obra passa a ser uma parte, passa a ser custo, né? E a finalidade passa a ser a operação dessa estrada, cujo concessionário vai se remunerar por tarifa, né? E vai, enfim, quanto menor for o custo de construção, maior pode ser a operação. Vai estrangular um empreiteiro. Então, olha como o mercado mudou, né? Nós, agora, amanhã,
eu participo, assessoro o BNDES no maior projeto hoje de saneamento do país, que é em Alagoas, né, região metropolitana de Maceió, 2,6 bilhões de investimentos. E claro, não sei quem vai participar, é amanhã que entrega os envelopes na B3, mas pela quantidade de perguntas, questionamentos ao edital e também de visitas técnicas, o que tem de fundo de investimento, o que tem de grupos estrangeiros. Então, eu posso aí talvez testemunhar de forma empírica que esse é um novo capítulo da infraestrutura brasileira. Portanto, e isso traz uma preocupação de compliance, de conformidade muito maior, o que é positivo. O mercado mudou, né? Agora, o desafio é nós, evidentemente, continuarmos regando a nossa engenharia nacional aqui, sem ser Policarpo Quaresma, sem nenhum fã. É a nossa indústria, o Brasil merece, né? Sem perder, sem fechar esse mercado para os estrangeiros, para que nós tenhamos uma maior competitividade, né? E, portanto, melhores serviços públicos e melhor qualidade de obras públicas, né? Essas grandes empreiteiras criavam dificuldades para os estrangeiros entrarem, né? Então, né, do carimbo, né? Tem que ter reconhecimento de firma, acervo no CREA, biriri, bororó, e 30 dias entre o edital e o preço. Pô, agora, assessoram bastante chineses, não tem carimbo, não tem reconhecimento de firma na China. A lógica é outra, não tem assinatura, muitas vezes. É um stamp, é um selo, né? Vai convencer o gestor público que ele atendeu os requisitos do edital, né? Então, a gente precisa reconstruir também as nossas normas para criar essas barreiras de entrada, para aumentar a competição e cuidar da gente, né, do cidadão, de termos serviços públicos melhores e mais eficientes. Sabe que foi interessante você falar sobre reconhecimento de firma? Isso é uma coisa interessante. Eu participei de uma concorrência privada, né? E eu ganhei a concorrência, né, do serviço da consultoria. E aí eu fui até lá no cliente, né? Eu estava no Mato Grosso, em Cuiabá. E aí fomos lá para assinar o contrato. Aí o cara falou, não, você tem que reconhecer firma. Eu falei assim, desculpa, você já fez todo o due diligence da minha empresa toda. Você puxou tudo dos meus sócios, do meu associado, dos meus consultores, know-how, carta de referência, comprovação técnica, horas de consultoria sobre o assunto, mostrei tudo. E eu falei assim, por que você quer a minha... Eu estava em Cuiabá, então eu tinha que ir até o cartório, abrir uma firma para poder fazer reconhecimento da minha assinatura. Falei, para qual o propósito? É para anticorrupção. Falei, cara, desculpa, bicho. Se você acha que reconhecimento de firma protege a sua empresa contra a anticorrupção, eu não sei quem montou isso aqui para você. Você está com problema. Eu falei para ele, raciocina comigo. Nós vamos sair daqui agora. Nós vamos perder mais de 1 hora para ir até o cartório, eu pegar o meu RG, ou meu CRC, que seja, entrego para o cara, preencho uma fichinha na hora, coloco o meu endereço, aí ele vai lá, eu assino, você pega o contrato que eu acabei de assinar, com a assinatura que está igual, isso valida o quê? Fala para mim, Rodrigo, às vezes as pessoas colocam umas questões, que eu falo assim, qual a finalidade disso? E mais, estava escrito assim na política deles, precisamos de reconhecimento de firma entre as partes. Assim, e os diretores que estão assinando isso aqui? Eu quero firma reconhecida também. Aí o rapaz falou para mim assim, você quer? Eu falei, lógico, eu vou prestar um serviço. Quem que garante que eu vou receber? Aí ele falou, sério? Eu falei assim, não precisa. Se o cara está assinando, ele é representante do negócio. Amigo, vamos fazer as coisas bem feitas? Vocês estão criando amarrações que não amarra nada, né? E isso, professor, também vai se construindo, né, na relação do particular com o poder público, e são essas dificuldades, né, que se tornam facilidades, né? Então, esse é um caminho para a corrupção, né? Então,
nós criamos, até tem um adjetivo para isso, né? Situações kafkianas, né? Então, para quem lembra lá do Franz Kafka, lá do livro O Processo, né? Vai criando, enfim, algo surreal, né? Que não é bom para a produção, para a geração de riqueza, né? Para a fluidez da economia, e também não é bom para essa relação, porque você vai criando oportunidades, oportunismos, né? E aí, professor, eu lembro, voltando também à sua última questão, a gente, no direito, não costuma citar muito jurista argentino, embora muito bons, enfim, argentinos. A escola de Direito de Buenos Aires, por exemplo, é pública, enfim, então, interessante, começa com 1.000 alunos, né? E o Estado, enfim, enfim, tem uma escola que tem tradição, né? E tem um jurista que chama Luiz Ocampo Moreno. Hoje não está na Argentina, está em Nova York, é um advogado da nota aí, está em grandes casos, mas ele criou algo que é bem didático. Ele fala que um programa de compliance, que uma empresa, na verdade, ela é formada por profissionais vermelhos, amarelos e verdes. Os vermelhos são aqueles que só estão esperando aquela oportunidade para desviar. Se ninguém estiver olhando, se aquele caixinha ali do táxi, enfim, não tiver chave, não tiver controle, enfim, ele vai para cima, o recibo do táxi que era R$10 vira 50, enfim, não faz, é da natureza dele. Né? Já ouvi falar sobre isso. Né? Platão explica ele, né? Ou Freud, mas explica ele. Tem os amarelos. Os amarelos são aqueles que, enfim, a rigor não vão colocar a mão na caixinha do táxi. Mas se todo mundo estiver colocando a mão na caixinha do táxi, ele também vai, porque ele pode ser influenciado, né? Com essas oportunidades. Ele vai racionalizar. Bom, ninguém está olhando, não tem câmera no elevador. Se eu escrever aqui o nome, enfim, do meu partido político de preferência, ninguém vai ver, né? Então ele racionaliza, né? E tem, evidentemente, os verdes, que são aqueles íntegros, que não serão corrompidos, né? Para ele, aí vem, enfim, a de síntese dele, uma empresa tem que eliminar os vermelhos. Em primeiro lugar, foi o que aconteceu com a Petrobras. A Petrobras era dirigida pelos vermelhos, né? Quando teve lá o caso Siemens, né? Dos 500 maiores executivos da Siemens, 420, ou ao redor disso, foram demitidos. Enfim, tirou os vermelhos, né? Os amarelos, quando tem os vermelhos como líderes, se avermelham, né? Os amarelos, quando tem os verdes como líderes, enverdecem, existe isso, se tornam verdes. Vão esverdeando, né? Vão esverdeando. Então, um programa de compliance, ele deve ser feito para os amarelos. Porque os verdes não precisa, ele é íntegro, ele não vai pichar o elevador com câmera, sem câmera, pressionando ele, falando que ele é marica, não é marica, porque que não está... Apertar todos os botões para o elevador parar em todos os andares, né? O vermelho vai apertar tudo, enfim, vai colocar fogo no parquinho. Então, a estratégia, portanto, por isso que essa sensibilidade está próximo também da área de recursos humanos, essa sensibilidade de gestão, né, professor? É importante porque tem que tirar os vermelhos, né? Porque senão os amarelos se avermelham. É complicado, sabe? Porque eu falo isso porque, assim, às vezes a gente tem, por exemplo, tem clientes meus, né, que eu entro para fazer, por exemplo, controles internos e compliance. Aí daqui a pouco eu estou na área de risco, eu estou na auditoria, eu estou na contabilidade, eu estou no RH, eu estou no jurídico, eu estou na cobrança, eu estou na TI, né? Porque, pô, chama o Aço que o Aço conhece, chama o Aço para falar isso, chama o Aço para... E a gente vai, lógico, as pessoas vão trazendo para vocês, para a gente, as dificuldades, e você vai buscando possíveis soluções, porque a solução que serve para um não serve para outro, né, Rodrigo? Isso que as pessoas têm que entender, né? A camiseta de um não é igual para o outro, então você tem que saber como adequar isso, né?
Até eu achei tão engraçado, porque me chamaram de boutique de compliance. Eu me senti o máximo, né? Você agora, né? Virei o costureiro do compliance. Porque você tem que costurar aquilo conforme o teu negócio tem, de volume e complexidade, e o que ele quer fazer. Isso que a gente tem que olhar muito nessa questão. E é importante isso que você falou, né? Que a gente convive com esses 3 tipos de cores dentro da empresa, e de vez em quando, eu vou ser sincero, tem uns caras que você não sabe qual é a cor. Porque ele fica esperando alguém puxar ele para algum lado. Então a gente sempre espera que ele tragam ele para o lado da força, né? A gente fala de Jedi, né? Traga ele para ser um verde. Mas dependendo, às vezes, a pessoa está naquele meio fio, ele não sabe se ele vai lá para o vermelhão ou ele vai na maré. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado nessas questões primordiais, para que, assim, o padrão do compliance, o padrão do risco, que eu falo assim, é que nem tomar risco, cara. Eu falo assim, qual que é o seu apetite a risco? O cara tem que definir o que ele quer. Eu já falei, eu não impossibilito ninguém de fazer negócio. Eu só quero que a pessoa faça um negócio e possa chegar em casa e dormir à noite. Né? Me perguntaram até outro dia, recuperação judicial é prejudicial para a imagem de uma cooperativa de crédito? Aí eu falei assim, olha, no meu modo de ver, se eu sou da Assembleia, tá? Se eu sou um cara que é cooperado, que eu tenho cotas da cooperativa, e eu olho o seu balanço, que a sua provisão saiu de 8% de perdas para 28%, e boa parte dela por recuperação judicial, porque você não fez análise de crédito adequado, eu vou pegar no teu pé. Porque você descumpriu algumas regras básicas do negócio. Sabe? É isso que as pessoas precisam entender. Eu não estou querendo impedir de fazer negócio, eu quero só o seguinte, eu tenho que ter garantia. Como que eu faço negócio com alguém que está com Serasa, está alavancado no mercado e tem alguns processos contra ele? Gente, está sinalizado que alguma coisa não está bem. Aí você faz, e o cara te dá um chapéu, aí você fala assim, como que eu ia saber? Eu falei, não, aí você está de brincadeira. Aí eu fico virado no troço. E é importante isso, as pessoas entenderem, quanto mais você entende a gestão do negócio, mais fácil é dar suporte para conselho, diretoria, gestores. Quanto mais domínio você tiver, melhor vai ser fazer a sua gestão. Né? E é isso, e o entendimento de quem é quem nessas cores. E foi muito interessante isso que você falou, né? Você começou a falar dos vermelhos, dos amarelos, dos verdes, e eu achei uns caras que não tem cor ainda. Depois a gente conversa sobre isso mais à parte. Porque de vez em quando eu descubro uns caras que ficam assim, ó, para que lado eu vou? Né? E essa é uma questão essencial, e até voltando um pouquinho que você falou sobre os gastos com os investidores, com os fundos, eu falei outro dia numa discussão que nós tivemos, assim, gente, se a Petrobras fosse uma empresa privada, e o cara faz uma proposta de R$1 milhão, ela não ia pagar R$1,5 milhão, ela ia fazer o cara fazer por 800. Ainda pediu um desconto para fazer mais barato e cobrar qualidade. Ela invertia a forma de fazer. Tanto que se você pegar o balanço da Petrobras, eu falei isso ontem na live, o impairment dela, por causa desses projetos que tinham superfaturamento, superou 100 bilhões de reais, cara. Valores não recuperáveis de projetos que estão superfaturados e não tem o entregável, certo? E pagou mais do que valia. Né? Então, assim, quanto que ela não gastou para poder voltar ao patamar que está hoje? Que não deveria ter saído, né, Rodrigo? Vamos falar bem? Comemoraram que voltaram para a Bolsa da Europa, mas desculpa, cara, não deveria nem ter saído. O quanto que ela não gastou, né? As perdas e o que ela teve que investir para voltar no mesmo patamar. Se tivesse feito o trabalho bem feito, né, o que se desviou de dinheiro nesse país, eu acho que a gente não teria sofrido tanto na pandemia como nós sofremos agora. Faz sentido isso para você também, ou eu estou exagerando aqui? Não, perfeito. Porque é uma das questões. E aproveitando aqui, né, já que nós... eu peguei hoje, né, uma contribuição sua no Valor Econômico, falando sobre isso aqui. Ó. Rio tem adesão de 47 municípios à licitação de concessões de saneamento
Fala um pouco para a gente disso aí, já que você foi um dos caras que deu subsídio para o jornalista publicar isso lá no Valor hoje. Fala para nós, Rodrigo, por favor. Ajuda nós. Bom, professor, saneamento é o primo pobre da infraestrutura. A nossa infraestrutura é medieval. 100 milhões de brasileiros não têm esgoto afastado e tratado das suas residências. 35 milhões de brasileiros não têm água potável. E a nossa perda, a nossa média de perda para a água chegar do ponto A para o ponto B é quase de 40%. Né? Então, tem cidades como Porto Velho que chega a mais de 70% de perdas. Né? Perdas é perda técnica e é furto de água. Né? Isso sem falar, e saneamento é um gênero, né? Que água, esgoto, drenagem, resíduos são espécies, isso sem falar na quantidade de lixões, né? Nas cidades. Metade do lixo gerado nas cidades são destinados para lixões ou aterros controlados, né? Não para aterros sanitários que dão a destinação ambientalmente correta. Né? Muitos prefeitos falam do canudinho no nariz da tartaruga, né? Que é importante, meu respeito pela tartaruga, mas joga o seu lixo num lixão, abre uma vala, abre um buraco, né, e joga lixo, né, e com todos os reflexos ambientais e também de saúde pública. Portanto, esse setor, né, é um setor que hoje vem recebendo bastante preocupação da sociedade, que quer uma solução. A gente não pode viver assim. Uma das 10 maiores economias do mundo, 100 milhões de brasileiros viverem no seu esgoto. Né? O Ministério da Economia calcula que, para que seja universalizado o tratamento de água, esgoto, enfim, resíduos, né? Até 2033, que essa é a meta do Plano Nacional de Saneamento, são necessários 700 bilhões de reais. Voltando ao capítulo da infraestrutura, as empresas brasileiras não têm essa capacidade de investimentos. Né? A gente vai precisar atrair outros grupos. Então, amanhã começa o primeiro passo aí de um grande projeto, que é esse de Alagoas, via BNDES, que eu tive a oportunidade de assessorar, e o próximo, que tudo indica, e essa é a matéria do Valor, é o Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro deve formar 4 blocos, e o valor de investimento desses 4 blocos, professor, é de 30 bilhões de reais, né? Para que possa ser universalizado e proporcionar dignidade para as pessoas do Rio de Janeiro, né? Para quem conhece o Rio de Janeiro, enfim, não adianta colocar lá a UPA, né? Colocar polícia no morro, mas o sujeito vive no esgoto, né? Não tem escola, né? Claro que a atividade policial é importante, mas, além disso, é necessário levar dignidade, infraestrutura básica, para que essa população tenha oportunidades na vida. Né? O sol nasce para todos, mas a sombra não, né? A sombra é para todo mundo. Né? Então, essa notícia, enfim, ilustra que é um pipeline, enfim, o mercado começa a, de fato, se aquecer nesse sentido, os investimentos, e o Brasil, eu acho que só o Brasil e a Índia podem oferecer para os investidores internacionais essa oportunidade que o saneamento oferece no Brasil, pelas dimensões continentais, né? E o saneamento, especialmente água e esgoto, é capex, é obra de engenharia, enterrar tubo, né? Então, é obra, né? E nos países desenvolvidos, né, essas obras já foram feitas há séculos, né? Ou pelo menos um século, né? Então, todo mundo tem água e esgoto tratado, né? Então, essa oportunidade nesse novo capítulo da infraestrutura para novos investimentos, novos entrantes, é única. É uma janela de oportunidade, e o saneamento, eu defendo aqui, não só
pela capacidade de transformação social, né? Eu acabei aí viajando muito aí, trabalhei em empresa de saneamento, então já fui para cada lugar, já cheirei cada perfume que nem Cada essência maravilhosa. Cada essência maravilhosa, mas puxa, é um setor que resiliente, né? É um setor que oferece uma oportunidade de investimento que os outros não. Imagina, professor, a gente fala de risco, né? Depois da pandemia, né? Depois de aparecer o cisne negro, né? Lá do Nasci Taleb, né? Um evento que a gente não imaginava, né? Você vai investir hoje aonde? Enfim, se você pudesse escolher no setor aeroportuário, rodoviário, cuja demanda, enfim, no setor de aeroportos caiu 90%, né? Tem gente viajando, você não fatura, né? Ou você vai investir em água e esgoto, vai ver quantos deixaram de pagar água, né? Então, o que eu quero dizer é que é um ativo muito mais resiliente a crises, a mudanças econômicas, e, portanto, precisava de um pouco mais de estabilidade regulatória normativa, e no dia 15 de julho deste ano foi editada uma nova lei, a Lei 14.026, que revisa o marco regulatório justamente para trazer um pouco mais de previsibilidade e escala para atrair esses investimentos. A gente espera aí o pipeline aí dos próximos 12 meses de 50 bilhões de reais para serem investidos no setor. É bom para os empresários, mas, acima de tudo, é bom para a população, para a saúde pública. A cada dólar investido em saneamento, são economizados 4 dólares em educação, em saúde pública, né? Então, puxa, a gente está um século atrasado. Então, eu sou entusiasta aí, porque eu fui, fala Manaus, né? Manaus, conheço Manaus, aí, inclusive a cidade é atendida por uma empresa privada, mas o grande interiorzão ali não. Mas mesmo ali na cidade, né? Acho que isso já está melhorando um pouco, mas ali no centro, enfim, nas palafitas ali é esgoto, né? Não é o rio limpinho, né? Então, isso do lado da cidade, né? A criança, enfim, vivendo lá, que futuro, né? Então, tô aqui sentimental demais, professor. Não, sem problema. E com o calor que faz lá, fica muito mais claro você descobrir onde está o esgoto a céu aberto. É muito fácil, cara. E foi interessante isso que você falou agora, né, sobre essa questão. A gente fala sobre saneamento básico, como a gente está atrasado, e você viu que a pandemia também mostrou uma coisa para nós que a gente achou que existia, né? Muitas pessoas invisíveis, né? Pessoas que nem CPF tinham, a gente não sabia que existia. A hora de receber o auxílio, a gente não sabia que a pessoa existia. Então, é uma pessoa que ela nunca se utilizou de nenhum bem governamental e você não sabia que ela existia. Quantas pessoas apareceram nesse processo todo? E eu fiquei abismado, né, com o número, porque alguém falou que tinha erradicado a pobreza no país, né? E aí, onde foi parar? Você erradicou? Não, você sumiu com eles. Vocês colocaram eles em lugares assim que não tem nenhuma infraestrutura e nem existência humana. E foi outra coisa importante, até aproveitando, você viu quanta gente da classe A e B solicitou auxílio emergencial? Pois é, isso eu até ia comentar, hein, professor? Até foi capa aí do Valor, aí um instituto chamado Instituto Locomotiva, eu acho que a fonte aí é deles, né? Enfim, isso é uma tristeza ética, né? A pessoa, enfim, e o argumento, né? Por isso que é triste do ponto de vista ético, né? Porque o argumento da classe A e B foi no sentido, olha, eu sempre paguei meus impostos, né? Eu sempre, enfim, cumpri com as minhas obrigações e chegou minha vez de morder um pouco aqui do pedaço do Estado, né? Então, é uma falta de consciência do todo, né? Porque ética é a prevalência do todo sobre o individual, né? Então, é uma absoluta distorção, né? É uma pena, né? Eu fiquei muito triste quando eu vi esses números. Eu falei assim, cara, isso assim, tipo,
Quando você acha que a coisa... E é que a questão que as pessoas falam, quanto mais estudado, maior é a ética, a conduta. Eu estou começando a chegar aqui, não. Não tem relação direta, não vejo. Nada. Tem gente mais humilde aqui no meu bairro que falou assim, não, eu tenho meu negocinho, não preciso pedir, né? E teve gente perguntando, você pediu o auxílio? Eu falei, não, cara, eu tenho uma empresa, pago imposto, né? Não é assim que funciona. E as pessoas achando que todo mundo tem o direito, né? Então, eu falei assim, cara, e a gente começa com esses conflitos, é um conflito de padrão, cara. Eu começo a olhar que, assim, a pessoa tem um padrão desse de vida, seja na casa dela, seja na empresa, seja ele como empregado, seja ele como empreendedor, seja ele como, sabe, um diretor do dono da própria... modelo de jeito de fazer, e a gente tenta transformar regras, né? E eu tenho falado isso para muitas pessoas, que os países onde você cria regra para controlar a regra é que falta ética, né? Falta moral na forma de fazer, né? Porque as pessoas respeitam umas às outras, né? E aqui a gente tem, às vezes, essas disparidades, essas questões das pessoas acharem uma brechinha, os vermelhinhos, né? De achar a brecha para poder fazer a coisa do jeito deles, e sempre tem aquela questão da justificativa, né? Tem sempre uma racionalização, né, gente? Puxa, é difícil para a gente que trabalha com isso, né? E às vezes, eu não sei com relação a você, às vezes eu estou em alguns eventos ou em aulas, as pessoas vêm, ou algum cliente que você quer implementar um processo, uma regra mais, né, um código. Não, por que eu tenho que fazer isso aqui se fulano de tal não faz? De vez em quando você não recebe essas abordagens assim, né? E aí eu falo, rapaz, e aí eu penso, o que eu vou falar para ele, né? Quer fazer igual? Você tem advogado bom? Então você faça, sabe? Eu falei uma vez no treinamento de PLD, Rodrigo. Eu falei para o cara assim, que ele me questionou. Eu falei assim, eu vou te dar uma tabela de preço. Ele falou assim, tabela de preço? O curso aqui para o seu pessoal de prevenção à lavagem de dinheiro custou o quê? R$60 cada um? A minha hora consultoria, ela pode chegar a R$1.000, dependendo do que você me pede para fazer. Às vezes eu nem pego, dependendo da bucha. E um habeas corpus está custando 300, 400 mil reais. O que você quer comprar? Eu botei o microfone na boca do cara assim. Aí ele, bom, vamos fazer o treinamento que sai mais barato, né? Então, estou tentando orientar vocês. E você, às vezes, também se depara com essas pressões psicológicas de vez em quando em alguns projetos ou não? Faz parte, né? Faz parte. Mas o nosso trabalho técnico, né, é mostrar a bússola, né, para onde que o norte deve apontar, né? E aí é a decisão do cliente, né? Mas a bússola, enfim, isso tem que estar bastante claro, né? E as consequências de ir para o leste ou para o oeste. Sim. Porque é interessante, né? Porque assim, eu já tive 2 modelos, tá? A pessoa que me procura fala assim, Wassi, eu quero fazer uma coisa que seja compatível com o meu negócio, que não onere meu negócio, eu esteja protegido como dono. Beleza. O outro vem assim, ó, eu estou fazendo uns troços aqui, eu quero que você me ajude a transformar isso numa forma que seja parecido com o legal. Não, aí não dá, né? Aí você... O que é um troço parecido com o legal? Assim, não, que a gente faça... já sei, você quer que eu faça contabilidade criativa. Você já viu o termo contabilidade criativa? Não? Já, né? Grande eufemismo, né? Eu falei isso uma vez, né, que ela perguntou sobre se existia a caixa 2, eu falei, não existe caixa 2. Segundo algumas pessoas, é movimento não contabilizado. E fraude contábil? Eu falei, não, fraude contábil não, existe contabilidade criativa, é quando você cria modelos para, né, disfarçar o negócio. O cara olhava a minha cara e falava assim, contabilidade criativa, amigão, tem uns caras que eu conheço, eu estava falando ontem de PLD, do escritório de contabilidade, que pegou empresas que estavam fechadas, só para você ter uma noção, empresas que estavam fechadas, a quadrilha comprava essa empresa, mudava o quadro de acionistas, quitava os impostos com desconto, né, porque eles... E mudavam o código CNAE e transformava essas empresas em transportadoras.
Aí, com isso, eles começavam a gerar faturamento para poder haver operação em banco. Aí o banco via faturamento do cara, tudo bonitinho e tal. Aí dava o crédito. Quando dava o crédito, quando chegava lá, cadê a transportadora? Aonde estava a transportadora? Ela viajou com as rodas que estavam no caminhão, cara. Sabe? Então, fizeram isso com 6 empresas. 13 milhões de reais. Né? E eu falei assim, e ninguém viu isso? Ninguém percebeu que a empresa mudou os acionistas de um tempo para o outro, sabe? Se não me engano, acho que você vai dar aula para a minha turma, né? De tal de due diligência, alguma coisa assim, né? Uma coisa assim. Cara, impressionante. Ninguém estuda a mudança e depois quer que faz a operação porque tem o olho no resultado e não no processo, na forma, e depois reclama que tomou, né, uma grande perda. É importante isso. Due diligência é importante nessas questões de infraestrutura, Rodrigo, ou não? Fundamental. Saber que o que vai fazer. É como casar sem conhecer a mulher, né? O risco da noite de núpcias ter uma surpresa é alto, né? Cara, conhecendo já dá trabalho. Conhecendo já dá trabalho. A gente descobre umas coisas, né? Eu falo para o sobrinho, olha, uma coisa é quando você briga e vai embora. O ruim é quando você briga e tem que dormir junto, tem que fazer as pazes. Então, são processos diferentes. Mas, assim, é importante isso para a gente, né? Eu adoro conversar com você. A gente, quando tem essa oportunidade, a gente começa a voar aqui, dá tempo para falar muita coisa, né? Mas é o seguinte, o tempo passou e eu preciso que você deixe o seu recado para quem assistiu a gente, dicas, o que é o seu sentimento, a sua esperança. Fala, agora a hora é sua, Rodrigo, você que manda aqui nesse momento. Afinal, o Marcos se convida, mas o convidado principal é quem manda aqui, você que manda agora. Seu recado final. Bom, professor, muito obrigado mais uma vez aí pelo gentil convite. É um grande prazer aí conversar contigo. Eu tenho uma grande admiração aí pela sua divertida inteligência, né? E o meu recado é que nós estamos num novo capítulo da nossa história, né? Se há algum tempo atrás, valores como ética, integridade, honestidade não tinham valor de mercado, né? Hoje, cada vez mais, esses valores e princípios, eles têm valor monetário, né? E valor monetário justamente porque a previsibilidade de um fluxo de caixa futuro, a previsibilidade sobre os fatos, no horizonte, isso traz segurança, e isso, portanto, tem valor. E questões relacionadas à ética ou falta dela e à imagem têm cada vez mais um impacto muito mais significativo no negócio do que antes, né? Aqui no Brasil, a Lava Jato é um grande case, é uma experiência que deixou muitas lições, e penso que nós devamos estar preparados para essas novas fronteiras de negócio, que o lucro continua sendo um objetivo determinante no negócio, mas não mais a qualquer preço. Portanto, encerro com toda a ousadia de complementar aí a frase de um Nobel em Economia, professor Milton Friedman, um grande aí ortodoxo aí do pensamento econômico, que na década de 70 afirmou que o negócio dos negócios são os negócios. 50 anos depois, a ousadia é o complemento não mais a qualquer preço. Hoje, cada vez mais, esperamos que isso aumente para que mude o mindset, como o professor Marcos colocou, que mude a cultura, para que valores como meio ambiente, respeito aos consumidores, à mão de obra, né, aos colaboradores, que isso, enfim, seja cada vez mais relevante nas empresas, nas organizações, para que atinjam as suas finalidades, entre elas o lucro. Portanto,
o negócio dos negócios são os negócios, mas não mais a qualquer preço, e empresas éticas valem mais. Invistam aí na integridade, invistam na sustentabilidade que vale a pena. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia a todos, e o professor Marcos aí já passou aqui meus contatos e eu fico à disposição aí para trocar ideia aí com vocês aí. Muito obrigado, Marcos. Eu estava esperando essa frase sua, que eu já vi você abrir evento, palestra com essa frase. Eu estava sentindo falta dela, o negócio dos negócios, porque, até aproveitando, viu, Rodrigo, eu sempre faço questão de comentar com as pessoas aqui, e, assim, as pessoas no começo, elas confundiam muito a minha alegria de viver com o meu bom humor, né, e com o que eu faço. Eu sempre faço questão de comentar com as pessoas, a gente não perde a responsabilidade no que faz. É que, assim, eu criei uma maneira de eu sobrepor, porque a gente vive sob pressão o tempo todo, porque você trabalhar com essas questões de controles, compliance de risco, auditoria, contabilidade, são questões e decisões que vão impactar muito recurso se fizer errado, e às vezes as pressões são muito grandes. Então, eu criei um estilo meu de ser mais extrovertido para isso, para poder trazer de uma forma mais light, mais tranquila, para as pessoas entenderem, né? Porque você sabe, a gente tem pessoas às vezes que querem falar e não conseguem chegar no público-alvo. Eu faço questão de chegar naqueles que estão começando, que estão iniciando, que querem fazer. E quando a pessoa ela cria um patamar de conhecimento, ela vai buscar outros patamares. Eu torço para isso, tenho para isso tudo, né? E às vezes até a Regina, você conhece a esposa, assim, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você fica brincando com as pessoas. Eu falei assim, olha, assim, tem gente que no começo assustava, agora já acostumou, já não assusta mais, não toma mais susto. Mas aqui é justamente o propósito do canal, é a gente fazer um bate-papo, levar conhecimento para as pessoas. Tem aumentado muito a frequência aqui do canal, né? E como pessoas como você participando auxilia bastante, que eu já falei, eu não preciso ser bom, as pessoas que vêm aqui que sejam, eu estou junto com elas, eu acho que é tudo a mesma coisa. Mas eu agradeço demais a sua disponibilidade, o seu carinho que você tem com a gente, cara. Eu não sei se eu tenho como retribuir isso. Eu acho que, por enquanto, só com amizade. E quando acabar a pandemia, nós vamos ter que passar um final de semana todo mundo no resort, sem falar de trabalho, já comendo, bebendo e falando bobagem para poder desestressar tudo que nós estamos passando, porque não está fácil, né? Mas, olha, gente, esse foi aqui mais um Marcos As Convida, com o Rodrigo Bertocelli, né? Que é uma pessoa que a gente se respeita muito, se admira muito, graças a Deus, e faz parte. Espero que tenham gostado. Tem muito mais aí. Se quiser, procura o Rodrigo no LinkedIn. Tem várias matérias, tem vários assuntos dele, né? Tem o escritório dele também, pode procurar. O cara ele não manja quase nada. Quase nada. É tudo mentira que ele falou aqui. Pelo contrário, manja muito, sabe do que faz. Tem livros também, né? Você já teve participação em livros? Quais são os livros? Só para o pessoal que está assistindo. Temos o primeiro. O compliance aqui que eu faço propaganda é um manual aqui de compliance. A gente está na segunda edição, deve ser lançada agora em dezembro a terceira edição. Então, em compliance, aí, essa é a principal obra aí. Que bom. Eu estou agora renovando. Você não dá para comparar, hein? Não, só para você noção, vai sair a segunda edição do Gestão de Risco, e até aproveitando, você falou do cisne negro, eu vou falar no livro sobre o urubu sem pena, que eu tucanei o cisne negro. O urubu caiu e está olhando para cima assim, e agora, como que eu volto? Porque ninguém imaginava um negócio desse patamar, né? Porque o cara do cisne negro imaginou uma coisa, nós estamos passando outra vivência, tá? E vem mais aí livro das 3 linhas do IA e um outro de mapeamento e procedimentos aí, com alunos e tal. Estamos fazendo umas coisas para ajudar as pessoas a melhorar os processos. Vamos ver se dá certo, tá bom? Rodrigão, obrigado. Muito obrigado, viu?
Segura aí, Rodrigo, não vai embora ainda não. Gente, estou finalizando aqui mais esse Marcos Assis Convida, nosso convidado especialíssimo, tá? Professor, meu parceirão de professor. Você dá aula, além da ESP, que está comigo, na CICO, o que mais você dá? Tem outra? Na FIA, UFSCar e Mackenzie. Então, tá vendo? UFSCar e Mackenzie, né? UFSCar. UFSCar onde que é? É de São Carlos. Federal de São Carlos. Ah, Federal de São Carlos, tá, beleza. Então, beleza. Tá vendo só? É que ele não colocou lá no currículo, eu fiquei assim, coloca ou não coloca, né? Deixa, depois ele fala. Mas é isso aí, gente. Obrigado. A gente se vê por aí.